Bom, vamos começar então? Deu aí a 8h15. Muito bem-vindos a mais uma aula aberta aqui do nosso Jornada do Eu. É muito bom ter vocês aqui. Alguém aqui estava na última aula ou assistiu ela depois? Só para eu ter uma noção. E aproveito e já reforço, né, a gente vai fazer uma vez por mês, né, essa aula aberta, né, para quem quiser assistir, sempre com alguma temática importante, coisas inclusive relacionadas ao que a gente tem trabalhado no curso mesmo, Jornada do Eu, mas essa é a ideia, né, da gente ter um contato com todo mundo, poder multiplicar um pouco também essas temáticas, esses conhecimentos, e muito bom ter vocês aqui, prestigiando mais uma aula. Então vamos começar, né, eu fiz a pergunta, só que eu sei que tem um delay grande no YouTube, né, mas quem tiver aí no chat, quiser responder aí, se é a primeira vez, se assistiu a aula passada, né, no mês de dezembro nós falamos sobre resoluções, né, fizemos um apanhado sobre o que significa essas resoluções, quais são as questões que isso interfere no nosso psicológico, no nosso emocional, né. E hoje, de certa forma, meio que uma conexão com a aula passada, né, vamos falar sobre, então, "Deixa a vida me levar". Carol assistiu a aula passada, lembro da sua participação inclusive. Mais alguém? Todo mundo assistiu? Não precisa de ter assistido, ok, a aula passada para participar dessa aula, mas, eu quero que a gente converse então sobre essa temática, né, que foi bem importante, para nós lá no curso, e eu vi como um assunto muito relevante para a gente conversar aqui também, né. Então, mais uma vez, bem-vindos a todos, obrigado por estar aqui participando com a gente, e vamos lá então meditar sobre esse "Deixa a vida me levar". Deixa eu apresentar aqui melhor. Para quem não me conhece, né, eu sou o Rafael Timo, sou psicólogo, sou o professor e criador aí da Jornada do Eu, e vou estar aqui com vocês hoje para a gente falar desse tema. Esse tema, antes de mais nada, a gente precisa pensar aqui em uma frase que eu queria que a gente meditasse, de um psicanalista chamado Erik Erikson. Ele diz: "A história é a tela no qual pintamos nosso presente e futuro. Ao compreendermos nossa própria história, ganhamos a capacidade de moldar conscientemente o curso de nossas vidas." Eu queria até colocar aqui um comentário aqui que foi da Cláudia, que ela deixou já marcado aqui, ela se inscreveu para a aula e deixou marcado. Eu acho interessante, porque tem um pouco a ver com isso. Olha só o que que ela diz: "Uma vez refleti, sobre a letra dessa música, Deixa a vida me levar, e cheguei à conclusão que ser marionete não era para mim. Eu disponho de todas as ferramentas para levar a vida, eu sendo o timoneiro do meu barco." E ela ainda acrescenta que viver com responsabilidade, me fazendo arquiteto do meu próprio destino e não deixando a vida me levar. E tem muito a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje. E para começar, eu coloquei essa questão aí do que o Erickson fala, para a gente lembrar que não deixar a vida nos levar não significa desprezar a minha história. Na verdade, a minha história é o solo que eu tenho para pisar, né, é onde está a firmeza dos meus pés. Então, eu preciso olhar para a minha história, porque como ele diz, é nela que eu vou pintar o meu presente e o meu futuro, né. Nós precisamos compreender nossa história para que a gente saiba para onde a gente está indo, o que que está funcionando na nossa vida e o que não está, né. Então a nossa história é fundamental. Mas, pensando na música, que é o tema dessa aula, eu
Sempre pensei nessa música com uma ressalva muito grande por causa do refrão, que é a parte mais conhecida. Mas eu queria que a gente analisasse então a letra da música por completo. Olha só o que que a letra diz, né, não sei se você já parou para ler essa letra. Eu, na verdade, eu nem conhecia ela, assim, porque eu só lembro do refrão, né, que ficou bem chiclete nos nossos ouvidos por muito tempo. Ela diz assim: "Eu já passei por quase tudo nessa vida, em matéria de guarida, espero ainda a minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez. Só posso levantar as mãos para o céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. Se não tenho tudo o que preciso, com o que tenho vivo, de mansinho lá vou eu. Se a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero. O negócio é deixar rolar, e aos trancos e barrancos lá vou eu. E sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu." E o conhecido refrão: "Deixa a vida me levar, vida leva eu. Estou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu." Eu frisei alguns trechos que a gente vai desenvolver durante a aula, mas eu quero que você medite nessas frases que estão marcadas aí. Foi assim que Deus me fez, só posso levantar as mãos para o céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu, com o que tenho, vivo, de mansinho lá vou eu. O negócio é deixar rolar, e aos trancos e barrancos lá vou eu. Só grave essas frases, medite aí você, o que que você pensa sobre essas frases, e eu quero que a gente medite bem sobre isso, ok? Porque afinal de contas estamos falando de nós, estamos falando das nossas próprias vidas. A gente tem que entender, né, pegando aquela frase lá do Erickson, que ele fala que o passado é a tela em que nós pintamos o presente e o futuro, a gente entende que nós somos frutos de uma história, que a história desde a minha infância, tudo que eu vivi, todas as minhas experiências me levaram ao lugar que eu estou hoje, me levaram a ser a pessoa que eu sou hoje. Mas o que a gente tem que entender é que por mais que essa história, obviamente, ela interfere, ela influencia quem eu sou, eu tenho que lembrar que eu não sou refém da história. Não podemos ser refém da história. Eu não posso jamais desprezar a minha história, mas não sou prisioneiro dela. Eu, apesar do meu contexto, das repetições, do tempo percorrido, eu tenho capacidade de escolher e agir para mudar a história daqui para frente. Nós precisamos acreditar numa verdade dessa. E não é simplesmente um pensamento positivo, é da gente entender que nós somos capazes de trazer transformação para a nossa vida. E muitas vezes, né, nós vamos falar isso um pouquinho mais para frente, a gente está descrente de tudo isso por causa das muitas repetições, por causa de analisar a nossa história, entender que, isso aconteceu comigo porque eu tive essa vivência na minha infância, eu tive essa experiência traumática, eu tive essa criação, eu tive essas oportunidades, eu tive diversas questões na minha vida que me levaram a estar assim. Eu tenho que lembrar que eu não sou refém da minha história, ok? Não podemos ser reféns da nossa história. Nós temos capacidade de trazer transformação, mas para isso, eu tenho que conhecer minha história. Então, eu não posso fazer o que muitas pessoas fazem, né, de acreditar que virou o ano, então agora é uma folha em branco, agora é uma oportunidade de viver tudo diferente. Não, porque eu tenho uma base, eu tenho uma vivência, e dia 1º de janeiro é só um dia depois do dia 31 de dezembro. Nada de místico aconteceu, nada de sobrenatural aconteceu. Nós temos um novo capítulo para escrever, jamais uma nova história, um novo livro, né. Então nós temos que entender que nós precisamos conhecer essa história, porque se eu não olhar para ela, tentar fazer tudo novo, esquecer tudo que eu já vivi, igual algumas pessoas, né, que falam assim: "Eu vou me mudar, vou para outro país, vou para outro estado, um lugar que ninguém me conheça e vou começar do zero." Impossível isso acontecer. Se eu simplesmente tento apagar a minha história, o que fatalmente vai acontecer
é que eu vou repetir tudo de novo lá na frente, por mais que eu esteja num contexto diferente, num ambiente diferente. Não tem como a gente apagar a nossa história, mas eu também não sou refém dela. Eu tenho capacidade sim, de escolher, agir e transformar essa história que eu tenho. O ser humano, ele tem uma questão poderosíssima, mas que de certa forma pode ser bem problemática. É a capacidade de adaptação. A adaptação, ela é uma característica natural do ser humano. Todos nós nascemos com essa capacidade, né. Ao contrário dos outros animais, né, que se você pega um pinguim e leva ele para o deserto do Saara, ele fatalmente vai morrer. Você tira um peixe da água e coloca ele num ambiente sem água, ele vai morrer. Assim como você pegar um animal não aquático e colocar ele na água, ele vai morrer. Agora nós sempre damos um jeito de se adaptar. Então a gente vai para o extremo frio, a gente consegue fazer uma casa propícia para que eu consiga sobreviver àquele frio. Trabalhar, viver, desenvolver minha vida sem, sem perder a minha natureza, né, a minha saúde, né. Assim como se eu for para um deserto, por mais extremo que seja o clima, o ambiente, né, a umidade, etcétera, eu vou dar um jeito de sobreviver, porque nós seres humanos, pela inteligência que temos, nós temos uma capacidade grande de adaptação. Mas o que que isso tem a ver com o que a gente está falando? É porque a adaptação, né, com ela a gente consegue se adaptar a todo tipo de situação, mas por vezes em desequilíbrio. Então, assim, a adaptação, ela obviamente que não é só ruim, ela tem o seu lado positivo. E o que que a adaptação pode promover de positivo para a nossa vida? Ela promove o crescimento pessoal, né, porque eu aprendo a lidar com as diversidades, né, eu aprendo a lidar com aquilo ali que eu estou vivendo, então eu evoluo, eu vou ter um crescimento pessoal por causa de uma adversidade que eu possa estar passando. Eu passo a ser mais resiliente, ou seja, ter mais, capacidade de lidar com o desafio, mais capacidade de perdoar e etcétera, né, então consigo viver uma vida mais leve, ser mais resiliente. Eu passo a ser mais flexível, entendendo que nada é rígido, que eu não controlo todas as coisas e intempéries acontecem mesmo na nossa vida, coisas não esperadas acontecem mesmo na nossa vida, então a gente se torna mais flexível e, claro, promove um maior bem-estar. Porque se eu não consigo nunca estar ambientado, né, não consigo nunca estar me sentindo minimamente confortável, isso é de uma angústia muito grande, muito severa, né. Então, obviamente que se adaptar a uma situação adversa me faz ter um maior bem-estar. Só que o que que tem de negativo? O negativo é que eu posso me tornar uma pessoa acomodada, me conformar com a situação que eu estou vivendo. Lá na música, né, ele coloca, claro, tudo em nome de Deus, mas eu frisei aquelas frases porque até mesmo a nossa questão religiosa, às vezes ela é perigosa, porque muitas vezes a gente está depositando a responsabilidade toda em Deus ou no seu credo, na sua fé, né, depositando ali e muitas vezes se conformando com a situação que não é nada saudável. Né, então quantas pessoas, né, que infelizmente se mantêm em relações abusivas, em relações ruins, em ambiente de trabalho extremamente nocivo, porque: "Ah, é assim mesmo, já me acostumei, não vou trazer uma mudança para isso aí, porque, né, enfim, já sei como viver, já sei como viver com isso". Tem um filme chamado Náufrago, que eu acho que todo mundo deve conhecer, né, é um filme mais antigo, né, mas uma cena que sempre me chamou a atenção, não é um grande spoiler, ok, se você não assistiu, é um excelente filme, então assista, mas ele tem uma ilustração para a gente pensar aqui na adaptação. Como o homem, né, que ficou, à deriva e chegou numa ilha e ficou anos naquela ilha, ele obviamente teve que se adaptar à realidade daquela ilha. Ele que era um homem muito bem-sucedido, que tinha uma casa muito confortável, estava ali dormindo com a cabeça numa pedra, dormindo no chão, passando frio, passando fome, né, tendo que
viver de forma bem desumana, mas ele se adaptou. Mas é bem esse ponto que eu quero lembrar do filme, é que quando ele é resgatado e ele volta para casa dele, a primeira noite que ele tá lá com a sua esposa, né, num quarto super confortável, super bonito, a mulher acorda de madrugada e percebe que ele não está na cama. Quando ela olha, ele está dormindo no chão, porque ele não dava conta de dormir num colchão tão confortável, num colchão tão macio, né, porque ele só conseguiria dormir se fosse no chão, que era o que ele já estava acostumado, que ele já estava adaptado. Então, essa mesma lógica, né, se aplica a essa questão da acomodação e do conformismo, né. A gente passa por uma situação adversa ou repetidamente está nessa situação adversa e, infelizmente, muitas vezes a nossa lógica é de achar que é isso que eu tenho, não tenho outra coisa para minha vida, né. Então, já aprendi, a vida não vai ser diferente disso. Eu me lembro de uma vez ouvir de uma paciente que ela passava uma situação muito complexa na família dela, e ela falou uma coisa que me cortou o coração, e é claro que foi alvo de terapia. Ela falou assim: "Rafael, mas vai que é essa a história de vida que Deus quer para mim. Vai que é isso que Deus quer para mim mesmo. Então, assim, não sei se eu preciso mudar, se eu vou mudar". E aquilo me cortou o coração, porque era uma situação extremamente nociva para ela, que estava, acabando com o psicológico dela, acabando com a vida física dela, inclusive, interferindo em todas as áreas da vida dela. Mas como já era uma situação de muitos anos, ela teve essa conclusão: "Mas vai que é isso que Deus tinha para mim", né. E então, é muito perigoso. E eu já te jogo um questionamento aí, né. Você está, por acaso, numa situação que não é muito saudável para você, que tem te feito mal? Não estou falando que você tem que romper, ok? Mas eu quero que você observe, enxergue, né, faça uma boa análise dessa situação. Se de fato é uma situação que cabe continuar, ou se é uma situação que está precisando de um reajuste aí. Que a gente não pode se acomodar, não pode se conformar com o que é ruim. O negativo da adaptação também é que eu acabo perdendo a minha identidade. Por ter que me adaptar a essa situação adversa, eu não posso mais ser eu não posso emitir minha opinião, eu não posso dizer o que que eu estou sentindo, eu não posso buscar mudanças, né. Então eu vou, aos pouquinhos, perdendo a minha identidade, daqui a pouco eu mesmo não sei quem eu sou. E acaba me fazendo evitar desafios que são necessários. Todo mundo aqui eu acredito que é adulto, né, e a gente sabe que a vida de um adulto é sempre de muitos desafios, né, de muitos desafios. E esses desafios é que nos fazem evoluir, né. Não estou aqui enaltecendo, glorificando os desafios para dizer que a vida da gente tem que ser sempre de desafio. Mas a verdade é que isso acontece, né, mais cedo ou mais tarde vamos passar por um momento de tristeza, um momento de baixa, né, e muitas vezes, né, por essa lógica, a gente vai fugindo desses confrontos, fugindo desses desafios que poderiam nos ajudar a evoluir, a ser pessoas melhores, né, mas a gente acaba por se adaptar, né, e consequentemente a gente está deixando de evoluir enquanto pessoa. O ponto crucial é encontrar um equilíbrio saudável entre a adaptação e a preservação do eu autêntico, né, como eu falei, o negativo ele acaba destruindo a minha identidade, né, então eu preciso encontrar um equilíbrio, evitando os extremos da acomodação ou da resistência inflexível, né, é de me acomodar ou então eu sou tão rígido que eu não aceito negociar, né, não negocio a situação. E aí eu me enrijeço demais, não permito que nada aconteça, ou o outro extremo, deixo tudo acontecer, deixo tudo ser conduzido pelos outros, pelo acaso, e ok, eu vou me adaptando. Como eu falei, a gente não pode normalizar o que é mal. Então, por exemplo, uma coisa que eu já ouvi muito, em especial de pessoas depressivas, que como é uma doença muito difícil de se lidar, como é uma doença que exige muita paciência, muita força de vontade, assim, e muita ajuda, em especial.
quando vai passando muito tempo, a pessoa começa a acreditar que aquilo ali é o novo a nova vida dela. Eu já ouvi de uma paciente que desenvolveu síndrome do pânico, que uma colega de trabalho dela virou para ela e falou assim: "Você sabe, né, sua vida nunca mais vai ser a mesma". E ela trouxe isso para mim, né, e eu falei assim: "Olha, de fato sua vida nunca mais vai ser a mesma, porque você agora teve uma experiência que antes você não tinha, né, e por causa dessa experiência, é claro que a sua percepção de vida vai mudar, mas eu não posso aceitar que então, só porque agora eu desenvolvi uma síndrome do pânico, que eu sou refém disso, que eu vou viver isso o resto da vida". Né, se isso fosse real, eu tinha que rasgar meu diploma, parar de atender, porque se eu não acredito que as pessoas podem superar uma síndrome do pânico, uma depressão, né, então não nem poderia ser psicólogo. E eu evidencio isso para você, né, porque às vezes você pode estar passando por situação parecida e quem sabe já pensa isso, né: "Ah, não tenho para onde correr, essa é minha nova vida". Não deixa a vida te levar. A gente tem que ter menos adaptação e mais experiência. Eu friso essa frase aí, né, menos adaptação, porque a lógica da adaptação, infelizmente, está mais tendenciosa para o negativo do que para o positivo, e buscar ter mais experiências de vida. Se a frustração vier com essa nova experiência, não ser tudo aquilo que eu pensei, eu tenho que lembrar que a vida é assim, nem tudo dá certo, mas o importante é buscar ser diferente. O importante é buscar ser mais saudável. O importante é viver uma vida melhor. Não se conformar com uma vida mais ou menos. Não se conformar mais ainda com uma vida que é ruim. Não importa se você já passou tempo demais na situação que você está hoje. Não aceite essa verdade. Não se adapte a essa verdade. Não se acomode a ela. C.S. Lewis tem uma frase que eu amo, que ele diz: "O navio está seguro quando ele está no porto, mas não é para isso que fazemos os navios". A sua vida pode estar segura, segura, bem entre aspas, na situação que você se encontra hoje. Pode estar segura porque você já sabe lidar com ela, mas você tem que lembrar que você não foi feito para isso, né. Não foi feito para ficar escondido, atrofiado, numa situação que não te faz bem. Nós temos a capacidade de transformar a nossa história. Quero evidenciar isso muito para vocês hoje. E a gente tem que pensar que nada é totalmente ruim. Uma lógica que acontece muito quando as pessoas, em especial quando elas entram em terapia, que elas começam a se observar melhor, que elas começam a tratar de coisas que antes elas fugiam de tratar, né, é que muitas vezes elas se incomodam por não ter acordado antes, por não ter percebido antes, né. A narrativa única de cada indivíduo desvenda uma busca incessante pelo crescimento. Mesmo diante das adversidades e de um contexto desafiador, nos empenhamos em sobreviver a traumas e descobrir crenças equivocadas que muitas vezes nem tínhamos consciência. Cada um de nós, de uma forma ou de outra, tem enfrentado desafios em meio à jornada da vida. Dito de outra forma, é que mesmo que não tenha sido de uma forma saudável, eu, você, com a experiência de vida que tivemos, nós, de alguma maneira, buscamos vencer situações adversas que passamos, como os traumas, crenças equivocadas, limitantes, né, que acabam me atrofiando, me intimidando, diminuindo minha autoestima, né. Aos trancos e barrancos, como diz lá na música, nós conseguimos ir para frente, tanto que você está vivo, está viva aqui hoje, então é sinal que você superou muita coisa. Agora resta saber se você superou de uma forma plena e saudável. Mas o que que eu quero dizer com isso? É porque para mostrar que mesmo às vezes sem conhecimento, sem perceber de fato o que você está vivendo, você tem força para conseguir transformar as coisas. Se você olhar agora, pensar, se eu te der alguns minutos para você pensar em situações problemáticas que você viveu na sua vida, talvez você vai lembrar o quão difícil foram aquelas fases, aquelas cenas, aqueles episódios na sua vida. E saber que você está vivo aqui hoje, viva aqui hoje, é sinal que você tem força para superar esses desafios, né, força para vencer esses desafios. Como eu falei,
Muitas vezes a gente fez de forma não saudável, muitas vezes por falta de conhecimento, muitas vezes por falta de entendimento e às vezes até de preconceito, né. Ah, esse que vos fala, que é psicólogo, não foi minha primeira opção ser psicólogo, porque eu mesmo, por um contexto religioso fortíssimo que eu tinha, na época, visão bem deturpada religiosa, eu falava: "Não, mas isso não é para cristão, né, para que eu vou ser psicólogo se um cristão não precisa ir para um psicólogo que só precisa de Deus?". Esse que vos fala. Então assim, há pouco tempo atrás, né, a gente tinha um preconceito absurdo. Quando eu comecei a atuar, eu lembro que era muito comum ouvir dos meus pacientes, a maioria deles até, escondia que fazia terapia, porque tinha pessoas ao seu redor, né, que tratavam aquilo como endemoniamento, como fraqueza da alma, que era frescura e etcétera. Então eu tinha pessoas que escondiam os remédios debaixo da cama, para que o pai, para a mãe não visse, né, pessoas que quando tiveram crises que a mãe ou o pai levou para a igreja, porque precisava era de oração, isso eu estou falando de 10 anos atrás, né. Então hoje, de fato, nós tivemos uma evolução na questão da conscientização da saúde mental, que eu ainda acho que está muito precário, ainda está muito longe do ideal, porque a maioria de nós evita, né. A maioria de nós vai adiando isso, principalmente porque é algo nosso, né. Aí com a gente resolve. Se fosse dos outros, estaríamos lá influenciando, incentivando muito a pessoa a se cuidar, fazer um tratamento. Mas quando é pra gente, né, a gente não quer dar o braço a torcer. Ao refletir sobre a minha história, é fundamental não me deixar envolver pela frustração decorrente dos eventos passados. Em vez disso, é uma oportunidade de reconhecer a evolução do presente. Aprendizados, mesmo que árduos, moldaram quem eu sou hoje e agora, com uma visão mais clara, tenho a capacidade de aproveitar essas experiências para orientar meu caminho de maneira mais consciente e positiva. Como eu coloquei aqui do lado, se cheguei até aqui, de alguma maneira eu busquei superar traumas e as crenças erradas. Não é porque não percebi antes. Não é essa que é a frase que você tem que falar. Por que que eu não percebi isso antes? Por que que eu não percebi que isso que eu estava vivendo não era saudável, que isso não era o melhor para minha vida? O que nós temos que falar é: "Que bom que eu finalmente acordei. Que bom que eu finalmente acordei". Essa que tem que ser a lógica que nós temos que falar para nós mesmos. Jung, ele tem essa frase que eu acho perfeita: "Quem olha para fora, sonha. Quem fica olhando para a grama do vizinho só sonha. Como seria maravilhoso ter uma vida igual. Como seria maravilhoso ter a oportunidade que fulano, que ciclano tem". Então quem está olhando só para fora está sonhando, né, e o sonho não é palpável, né, o sonho não é uma coisa que eu controlo, né, eu posso lutar muito para realizá-lo, mas não é uma coisa que eu controlo. Agora, quem olha para dentro de si, esse acorda. Então, o que eu quero enfatizar é isso para cada um de nós. É tempo da gente olhar para dentro, se eu quero ter uma vida diferente. Eu olhando para dentro, eu acordo para entender o que que não funciona, o que não é saudável para minha vida, o que que eu tenho feito que acaba promovendo repetições de ciclos que eu não gosto, que eu não quero para minha vida. Eu preciso acordar. E para acordar, eu preciso olhar para dentro e não para fora mais. A compreensão da própria história é um despertar para a verdadeira natureza do eu. Como eu falei desde o início da aula, eu não posso desprezar a minha história. Então eu tenho que olhar para dentro de mim, para entender como é que eu estou vivendo, como é que está sendo a minha vida. Assim eu vou acordar. E aí sim, eu vou poder traçar planos mais palpáveis, mais realistas, promover mudanças mais significativas, cuidadosas e com certeza ter uma saúde mental, uma saúde física, uma vida muito melhor e muito mais saudável. A passagem do tempo, ela é uma coisa um tanto perigosa. Ela pode trazer alguns conflitos, algumas angústias a cada um de nós. Perder-se na inércia do tempo, né, sem reflexão é arriscado, pois isso impede a avaliação constante da vida.
Essa falta de consciência pode levar à acomodação, como já falamos, criando a ilusão de que mudanças não são mais possíveis. Eu não sei se você me segue no Instagram, mas ontem eu fiz um desabafo, né, eu fiz um texto de desabafo e fiz um exercício que eu achei muito legal, quero fazer isso mais vezes, porque eu desafiei as pessoas que leram, que se identificaram, a escrever para mim. Escrever o que que elas pensavam sobre aquilo que eu estava falando. Eu estava falando exatamente sobre a passagem do tempo, o quanto que ela me impacta, o quanto que eu, inclusive, estava bem desanimado para o início desse ano. E uma coisa, né, que eu ouvi de uma pessoa que eu não sei ao certo a idade dela, mas ela só falou assim: "Já passei dos 40". E ela falou assim: "Então, agora que eu já passei dos 40, é ainda mais difícil de alguma coisa acontecer, né, eu me sinto atrofiada e chegando ao fim". Ela falou mais ou menos assim. E, infelizmente, isso não é uma coisa incomum. Eu lembro que quando eu fiz 19 anos, né, com 19 anos eu tive um processo depressivo que eu só descobri tempos depois, mas eu já estava frustrada um pouco antes disso, né. Mas eu não esqueço de uma frase que eu falei para minha tia, não foi nem no dia do meu aniversário em si, foi porque ela foi visitar os meus avós, eu morava na casa dos meus avós, e a minha tia virou para mim e falou assim: "E aí, como é que você está se sentindo com 19 anos?". Aí eu falei para ela, falei assim: "Tia, eu sinto que eu já tenho essa idade há muito tempo, eu me sinto atrasado, atrasado para a vida". Eu falei desse jeito com ela, com 19 anos. E aí eu lembro que nessa mesma época, eu fiz uma carta, porque eu consegui um curso que eu sonhava em fazer em Belo Horizonte, só que eu precisava de pessoas me ajudando financeiramente para me manter em Belo Horizonte num curso que ia durar 2 anos. E aí eu lembro que na carta eu explicava, né, o porquê que eu estava indo, que era um sonho para mim, só que uma das coisas que eu falei é que eu tinha medo do meu tempo passar e não ter feito nada. De alguma maneira isso foi bom, porque me impulsionou a correr atrás de um sonho meu, mas o fatalismo de uma criatura com 19 anos foi realmente, hoje eu rio. Eu com 37 anos, hoje eu rio disso. Mas eu não vou desmerecer que para mim era uma angústia absurda o que eu estava vivendo naquela época. Tanto que eu de fato adoeci, de fato tive complicações, tive problemas de saúde e problemas de saúde mental principalmente, né. Só que, inclusive foi em Belo Horizonte que eu, por uma assistência, por um acompanhamento que eu tive lá, que eu reconheci como é que eu estava e eu voltei de lá já fazendo psicologia e disso eu determinei, né, que eu determinei não, eu percebi, reconheci na faculdade estudando, que de fato o que eu estava vivendo ali era um processo depressivo bem severo. Então não vou desmerecer que eu tinha também um quê bem depressivo naquela época, mas é só para exemplificar que não tem essa de idade, não tem essa: "Ah, porque eu tenho 90 anos, então por isso eu não acredito mais que mudanças possam acontecer". Não, às vezes a gente está com 19, 20, 20 e poucos anos, 30, 35 anos, 37, enfim, 50, não importa a idade, importa muito é como nós estamos olhando a vida, né, e muitas vezes a gente pode acabar pensando nisso, mudanças não são mais possíveis. "Ah, porque eu já me formei, eu já trabalho, não vou trocar de área mais, eu estou muito velho para trocar de área", né. Eu, inclusive, né, com 21 anos que eu entrei na faculdade de psicologia e me sentindo muito velho por isso. Muito velho de estar começando a minha faculdade com 21 anos, né. Então assim, a passagem do tempo, ela realmente ela é problemática, principalmente quando eu estou inerte a ela, quando eu não percebo ela. Como eu costumo dizer, o tempo não está passando mais rápido, ele tem a mesma velocidade constante de sempre. Sou eu, é você, que não está percebendo a passagem dela. Aí, de repente, um evento acontece, quem sabe seu aniversário, ou quem sabe até uma coisa ruim aconteça ao seu redor, e aí você se toca de quanto tempo passou e que você não está trazendo mudanças para sua vida. Então, o problema da passagem do tempo é a gente não percebê-la.
A incapacidade de refletir pode gerar uma sensação de resignação, ou seja, ser conduzido pelo destino, né, de pensar: "Ah, não, a vida é assim mesmo", como eu até coloquei a questão de Deus, a gente jogar a culpa em Deus, de que: "Ah, foi isso que Deus determinou para minha vida", né, obscurecendo a realidade de que mesmo em estágios avançados de vida, transformações significativas são alcançáveis e essenciais para o crescimento pessoal contínuo. Eu costumo dizer que se não há desejo em mim, se eu não consigo acreditar nisso, eu acredito que nada de bom mais vai acontecer na minha vida, ou mais, que eu já vivi a melhor fase da minha vida, já tive as melhores experiências de vida. Infelizmente, eu estou me enterrando, né, eu estou morto em vida, né, porque enquanto estou vivo, eu tenho a capacidade sim, de transformar minha mente, transformar meus pensamentos, transformar, consequentemente, a minha história. Cuidado com a falta de percepção da passagem do tempo. E aí eu quero frisar essa parte que eu acho importantíssima da gente falar, a ditadura da gratidão. A música termina o refrão dizendo: "Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu". A ditadura da gratidão nada mais é que a pressão, né, que nós socialmente temos vivido. Nos últimos tempos, bombardeados, né, até com termos, né, novos, gratitude, né, temos que ser gratos por tudo, a gente tem que amanhecer sempre decretando que nós temos uma vida feliz, que bom que nós temos comida no prato, que bom que nós temos saúde, que bom que nós temos dinheiro para pagar nossas contas. E se eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas, ah, mas pelo menos eu tenho saúde. Sempre tentando buscar uma coisa específica para dizer que a gente tem o que agradecer. E aí a gente para de pensar que coisas tristes acontecem e eu não posso ficar alegre porque coisa triste está acontecendo na minha vida. A gente vive uma pressão social para sermos sempre gratos. E para isso, muitas vezes, precisamos silenciar nossos desejos e necessidades legítimas. Tá? Eu friso isso, necessidade legítima. Eu não estou falando de desejos supérfluos, desejos que de fato não são tão relevantes para a sua vida. Pela ditadura que nós temos vivido dessa gratidão, custe o que custar, né, a gente silencia nossos desejos e necessidades legítimas. É necessário aprendermos a equilibrar a gratidão com a expressão genuína dos nossos desejos, porque com isso a gente não deseja mais, não vive mais, porque a gente tem medo de falar que a gente está precisando de alguma coisa. Eu tive uma situação bem marcante com uma paciente minha, que era paciente do pré-vestibular que eu trabalhava. Eu trabalhei por 3 anos no pré-vestibular, e eu atendia, né, aqueles adolescentes que estavam lá se matando de tanto estudar, vivendo uma vida bem difícil mesmo. E eu lembro muito de uma que se tornou até minha paciente depois, que ela estava muito aflita, ela era muito ansiosa, ela tinha excelentes resultados, mas a ansiedade dela sempre boicotava ela na hora da prova. E aí eu lembro que ela estava muito confiante da prova, de ter feito o Enem, e quando sai o resultado, né, que aí entra aquele processo agoniante do ProUni, né, que é massacrante aquilo, que é muito tempo para eles ficarem vendo os resultados e é muito frustrante, e ela, infelizmente, não passou para o curso de medicina que ela tanto queria. Aí eu lembro que quando ela me encontrou, logo depois do resultado do ProUni, ela já começou a sessão falando assim: "Olha, eu não passei, tá, mas assim, eu tô muito bem, tá, eu tô feliz, não se preocupe, tá tudo certo". Aí eu dei um sorrisinho bacaninha pra ela e falei assim: "Não, você não tá feliz, né, porque eu mesmo não tô feliz por você não ter passado. Não por culpa sua, fico triste, porque eu sei o seu esforço, eu sei o quanto que isso é frustrante, o quanto que você sonhava muito em passar, né, então assim, eu não consigo ficar feliz por você estar feliz por não ter passado". Porque a gente investigando, foi o quê? Foi camuflar uma tristeza genuína, porque a situação pedia uma tristeza, né, e ela estava ali tentando ser forte, ser feliz, mostrar que estava muito bem, muito resolvida, sendo que ela passou por uma frustração enorme. Porque, gente,
Não sei se você tem contato com adolescentes, com pessoas que estão nesse processo de pré-vestibular. Que vida é essa que eles têm, né? Eles trabalham demais, eles estudam demais, é muita pressão, é muita pressão para pessoas tão jovens ainda. Então, assim, eu sou hoje um defensor deles, assim como eu sou um defensor dos professores, que é a minha maior demanda em terapia, eu sou um defensor dos pré-vestibulandos, porque é uma fase muito difícil, né? Mas esse exemplo dela, né, é um exemplo clássico, né, de quando muitas vezes a gente passa por uma frustração, né, por uma tristeza por não ter alcançado um objetivo que tanto queríamos, a gente já é logo massacrado a ser feliz e grato, né. "Não, mas que bom, foi uma experiência que eu tive". Sim, foi uma experiência, sim, isso vai me ajudar, isso eu tenho que olhar para ver o que que isso está trazendo para mim, o que que isso está me ensinando, mas ficar feliz por algo que é triste, jamais. Não posso inverter. O que é triste mesmo, o que é alegre mesmo. Se eu não consigo ficar alegre numa situação de alegria, tem alguma coisa errada comigo. Se eu não consigo ficar triste quando a situação é triste, tem alguma coisa errada comigo também. Mas o que eu quero frisar também é que muitas vezes a gente não expressar os nossos desejos vem pelo medo de me frustrar por não alcançar o que eu queria. Muitas vezes nós não estamos mais falando ou até mesmo parando um pouquinho e pensando: "O que que eu quero para a minha vida?". Por exemplo, o que que eu quero para 2024? O que que eu quero viver em 2024? Muitas vezes a gente não quer falar isso, exatamente porque a gente tem medo de que dê tudo errado, de que a gente se frustre mais uma vez. Mas só quero te lembrar uma coisa, assim como eu falei há pouco, você já superou muita coisa. Você está viva, vivo aqui agora, você já superou muita coisa. Então, por mais que a frustração seja muito difícil, muito dolorosa, muito triste, a frustração faz parte da vida e você já superou muitas outras. E você vai continuar superando, né? Mas supere agora de forma muito mais consciente, muito mais saudável e não se oprimindo de que eu preciso ser grato, custe o que custar, ok? E para finalizar, eu queria ler para vocês uma carta que eu escrevi para mim mesmo, quando eu completei 37 anos agora em 2023. E essa carta eu dei o nome de Uma Carta para Nunca Mais Deixar a Vida Me Levar. Queria ler para vocês. O tempo não voou, os dias não estão mais curtos, os anos não passaram mais rápido. Todo dia continua tendo 24 horas, com 60 minutos cada. Toda semana tem 7 dias. Todo ano tem 12 meses. Tudo na mesma velocidade constante. Enfim, Rafael viveu 37 anos completos, mesmo que ele não tenha percebido. Por isso, uma carta para lembrar que eu não posso deixar a vida me levar, vida leva eu, porque eu preciso vivê-la e não ser conduzido pelo acaso. Eu sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu, e sou ainda mais feliz, porque Ele ainda tem muita vida pela frente para mim e eu quero vivê-la intensamente. Quero desejar mais, experimentar mais, acreditar que jamais vivi o melhor da minha vida, porque não quero olhar para trás pensando que desperdicei tempo ou alimentar os eternos "e se". Eu olho para trás e sou grato pelo lar que nasci, pela família que tenho, pelas pessoas que conheci no caminho, por aquelas que ficaram por ele, por aquelas que partiram dessa vida, por aquelas que continuam no caminho e por aquelas que ainda conhecerei. Grato sou pela minha formação, pelas minhas conquistas, grato, enfim, por tudo. Mas começa esse novo ano de vida desejoso de viver muito o hoje, o único espaço do tempo em que se vive, vivendo e não sendo levado, refletindo e sendo grato pelos 37 anos passados e contemplando o amanhã, a certeza de que sim, viverei coisas ainda melhores nos anos que estão por vir. Pela vida, grato. Eu termino com essa carta, porque eu também quero que você medite dessa maneira sobre você. Eu quero que você, de fato, olhe para você mesmo, para você mesma, observe o tempo de vida percorrido, seja grato por tudo que você realizou, por tudo que você conquistou, pelos livramentos,
né, pelas curas, né, passamos agora há pouco por uma pandemia desastrosa, então que bom que você sobreviveu a essa pandemia, que bom que você não foi um dos milhares que foram ceifados, que bom que você está vivo hoje, que bom que você tem capacidade de estar aqui escutando uma aula, que bom que você está vivo. Mas não se acomode, não aceite isso como a única vida que você pode ter. Acredite que você pode sim conduzir sua vida para ter ela de uma forma muito mais saudável. Acredite sim na sua capacidade de ser mais feliz, na sua capacidade de romper com coisas que são ruins para você, na sua capacidade de ser melhor em saúde física, mental, conquistar muito mais coisas. Não aceite que a vida acabou, porque a vida continua e ela precisa ser vivida plenamente. Eu deixo a reflexão para você, né? Você tem deixado a vida te levar? Como é que está a sua percepção disso? E quero te provocar um pouco mais. Pensar em mais algumas coisas. O quanto que você acredita que pode ter uma vida diferente? Isso diz muito sobre você. Como é que está a sua consciência do rumo da sua vida? De para onde ela está indo? E você tem sido oprimido ou oprimida pela ditadura da gratidão? Você percebe que tem buscado ser grata, grato por tudo e muitas vezes está escondendo, silenciando seus desejos? Eu quero que você reflita nisso. A vida é linda, a vida merece ser vivida e bem vivida. Que essa música seja só uma música pra gente dançar, seja só uma música pra gente se alegrar pelo ritmo, tá, pelo ritmo, jamais pela verdade que ela tá querendo trazer. Não, nós somos felizes e agradecemos por tudo que nós temos, mas a gente não deixa a vida nos levar. Sou eu que conduzo esse barco, ok? E é isso, gente. Essa mensagem que eu queria deixar para vocês nessa aula aberta deste mês. E um convite eu te faço, né, se você quer se aprofundar, né, no autoconhecimento, quer começar a escrever sua autobiografia, eu quero te apresentar o nosso curso, né, o Jornada do Eu, não sei se você já ouviu falar dele, mas o curso Jornada do Eu é um curso online que você pode se inscrevendo hoje, você vai ter acesso imediato ao curso, né, nele nós desenvolvemos esse e muitos outros assuntos de forma bem profunda, né? São 4 módulos. Você primeiro aprende a se olhar, para se enxergar, identificar como você tem vivido. No segundo módulo, você vai aprender a interpretar a sua história, a ver a sua história, de entender que você é fruto de uma história, como eu comecei a aula falando. No terceiro módulo, você vai aprender a ir além da sua história, né? Que inclusive essa aula é uma introdução desse módulo, né, então ali você vai aprender isso. E no último módulo, uma vida real, onde você vai aprender mais sobre como identificar adoecimentos, como procurar ajuda, como desenvolver uma vida mais saudável, mais real, né, que te faça evoluir. E se você se inscrever hoje, você já vai ter acesso imediato às aulas do primeiro e do segundo módulo e também das primeiras aulas do terceiro módulo. As aulas acontecem também ao vivo, então você vai poder participar ao vivo com a gente toda quarta-feira. Tem sido muito gratificante para mim, inclusive tem sido um oásis para mim, né? Tem sido algo que tem me alegrado muito, né? Pelo contato que eu estou tendo com as alunas, né? Tem sido algo bem reconfortante e fico muito feliz também com os feedbacks que eu tenho ouvido delas. Então, assim, acredito que pode ser algo muito poderoso para você também, ok? Vai ser um prazer ter você também com a gente, se aprofundando mais no autoconhecimento. E eu deixei de brinde aqui um cupom, né, de 15%, né? O curso, ele custa apenas 12 parcelas de R$ 59,58. Então, só daí dá para você saber que é bem mais baixo do que o valor de uma sessão de terapia, né? O curso inteiro, na verdade, é bem mais barato que um mês de terapia. Então, esse é o valor. Mas por 24 horas eu vou deixar disponível esse cupom, que você vai ter 15% de desconto, tá bom? Para poder participar do nosso curso. E eu vou deixar o link aqui do meu curso aqui no chat. E você é o nosso convidado e vai ser um prazer imenso ter você com a gente. Não espere muito. Comece a conduzir logo a sua vida.
ok? Vai ser um prazer poder te ajudar a se redescobrir e se ajudar a conduzir uma vida mais saudável, ok? Lembrando, né, de novo, que todo mês a gente vai ter essas aulas abertas, né? Não tem a data certa ainda de fevereiro, mas fique sempre atento. Se você não se inscreveu ainda no canal do YouTube, se cadastre, porque você vai receber a notificação das próximas aulas. Vai ser um prazer ter você sempre aqui com a gente. Aproveite para assistir as outras aulas que estão disponíveis aí também no canal e conte comigo. Vai ser um prazer ter você na nossa jornada também. Até então a próxima aula. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. E é isso aí, gente. Prazer ter vocês mais uma vez. Obrigado por estar aí até o final, assistindo essa aula. Eu espero que de alguma forma ela possa ter agregado algo a você, né? E que de fato 2024 seja um ano diferente. Não um ano diferente porque você conquistou coisas materiais, concretas, mas principalmente um ano muito melhor consigo mesmo e, consequentemente, se você estiver muito melhor consigo mesmo, você vai ter uma vida com muito mais conquistas, ok? Alguém quer comentar alguma coisa? Vou deixar aqui agora o chat aberto para vocês falarem, se querem perguntar alguma coisa, estou aqui à disposição, ficar aqui alguns minutinhos com vocês. Enquanto isso, eu vou publicar aqui o endereço lá do curso. Vou deixar aqui fixado. Alguém quer comentar? Quer falar alguma coisa aqui no chat? Eu vou só acrescentar aqui, espera aí. Bom, gente, então é isso. Eu sei que tem um delay aqui do tá. Carol falou aqui. Não é engano pensarmos que já nascemos como somos? Afinal, somos criados em uma sociedade com muitas questões que nos moldam. Com certeza, Carol. Eu concordo com você, né, até mesmo por essa lógica, pela minha visão, né, até mesmo da psicologia, né, a linha que eu sigo, né, a gente entende que nós somos desenvolvidos, né. Então, assim, é claro que tem fatores genéticos sim, tem muitas questões neste aspecto sim, mas a gente nunca, jamais pode desprezar o poder que a sociedade, né, pode nos moldar, né, o quanto que ela pode nos moldar. Então, concordo sim. É claro que é muito mais complexo, né, não é tão simples assim, né, tem muitas questões bem complexas aí, né, que não dá para a gente se alongar nisso aqui, né, a gente precisaria de um espaço maior, mas concordo que a gente tem que lembrar disso, né, a sociedade ela está assim, eh, nos impulsionando, nos moldando, né, assim como eu falei da ditadura da gratidão, né, está acontecendo com a gente o tempo todo, então não é só gratidão, né, tem muitas outras crenças equivocadas que a gente tem sido conduzido, guiado por elas, né. Então concordo sim com você. Bom, então eu vou terminar, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado por ficar até o final. Reforço, né, espero que essa aula possa ter mexido aí com você, te feito pensar melhor sobre você, e o meu objetivo maior
é que você termine essa aula falando: "Eu nunca mais vou deixar a vida me levar". É isso que eu espero, ok? Vai ser um prazer ter vocês na jornada do eu. Fiquem aí convidadas, convidados e até a próxima. Fiquem bem.